Hoje nós vamos ver um exemplo de inversão de dependência usando TypeScript. E aí galera, beleza? Há uns dias eu publiquei um vídeo aqui no canal falando sobre polimorfismo em C e inversão de dependência. A parte de inversão de dependência ficou um pouco curta no vídeo e algumas pessoas não conseguiram entender direito como funciona esse conceito de inversão de dependência. Aí resolvi fazer esse vídeo agora para mostrar um exemplo prático de inversão de dependência. A gente vai usar aqui de exemplo a mesma aplicação que eu usei num outro vídeo que eu falo sobre Clean Architecture usando TypeScript. A aplicação é bem simples, é uma aplicação que faz um sorteio de participantes. Então eu vou mostrar o código para vocês em alguns diagramas para entender como é que faz a inversão de dependência. Vamos lá. Então dá uma olhadinha nesse código aqui, pessoal, é bem simples, não vou explicar a aplicação de novo. Se você quiser entender a aplicação mais completamente, dá uma olhada no vídeo lá que eu falo sobre a Clean Architecture usando TypeScript. Tá? Eu só vou explicar aqui, não precisa nem entender de TypeScript para entender esse exemplo. Tá? Aqui é o seguinte, é uma classe, tá, que implementa um caso de uso. Tá? O caso de uso simples é só adicionar participantes a um sorteio. Tá? Então o que ele faz? Ele chama um método que vai carregar os participantes de algum lugar em que você armazena esses participantes. Tá? O que eu fiz aqui? Eu fiz o meu caso de uso depender diretamente de um tipo de repositório que é o repositório de CSV. Então ele vai ler os participantes de um arquivo CSV. Tá? Então repara que esse cara aqui, o addParticipantToGiveAway, é uma classe e ela depende diretamente do repositório CSV. O problema é que existe então um acoplamento, né, entre uma coisa de alto nível, que é o caso de uso, e uma coisa de baixo nível, que é um repositório em CSV. Olhando para esse diagraminha aqui, dá para entender, né? O caso de uso está dependendo diretamente do CSV Participant Repository. Então, deixa eu mostrar aqui o CSV Participant Repository. Então, essa é a classe que carrega, né, os participantes lá do repositório. Então, repara que é uma coisa bem de baixo nível, certo? Que está lendo, então, o CSV. Tá aí carregando os participantes. Então, qual que é o problema disso, pessoal? Imagina que eu queira mudar, né, o banco de dados, a forma em que eu leio participantes. Eu poderia ler participantes, por exemplo, de um banco de dados. Do jeito que está aqui, ele está completamente acoplado, né, a essa implementação de armazenamento, que é usando o CSV. Tá? Então, obviamente que esse exemplo aqui é super simples, eu só tenho um caso de uso acoplado, né, com o CSV Reader lá. Imagina que eu tenho 300 casos de uso, tá? E cada um está atrelado diretamente ao CSV Reader. Imagina que eu queira trocar essa tecnologia. Agora eu vou querer ler de um banco de dados. Então, imagina o trabalho que isso vai dar para fazer, porque o código está acoplado. Então, eu vou ter que mudar todos os casos de uso que fazem uso direto desse CSV Reader. Para arrumar esse negócio, né, de deixar o código mais desacoplado, o que a gente faz? A gente pode usar interfaces e aí a gente vai fazer a inversão de dependência, tá? Porque o que acontece aqui? Como o código do addParticipantToGiveAway chama diretamente o findAllParticipants, existe uma dependência direta, né? O fluxo de controle vai desse cara para esse cara, certo? E ele precisa enxergar esse cara, ele está importando diretamente essa classe. Então o que a gente faz para fazer a inversão de dependência? A gente insere uma interface, tá? Então esse cara aqui, em vez de depender de um repositório específico, ele vai depender de um repositório genérico. Basta eu ter esse método que recupera todos os participantes daquele data source. Então vamos ver como é que eu faço para inverter aqui a dependência. Então o que eu quero fazer agora é o seguinte, é fazer o addParticipantToGiveAway, em vez de depender diretamente do CSV Participant Repository, ele vai depender de uma interface, que é uma coisa de alto nível também. E aí o CSV Participant Repository, na verdade, vai implementar essa interface. E aí em outro lugar é que vai haver essa ligação entre um repositório que é baseado em CSV com o addParticipantToGiveAway. Isso não fica atrelado diretamente no código. Então não há essa dependência direta entre um caso de uso, que é uma coisa de alto nível, com o CSV Participant Repository, que é uma coisa de baixo nível. Agora vamos ver o código então, como é que fica. Então agora na verdade o que eu faço? Eu vou criar uma interface Participant Repository e vou colocar o método que eu preciso
de recuperação dos participantes. Então isso aqui é só a declaração do método, não tem implementação, é uma coisa de alto nível. E aí o meu Add Participants to Giveaway, em vez de depender diretamente do CSV Participant Repository, ele vai depender da interface, tá? Então repara, aqui eu tenho um repositório que é genérico, tá? Um repositório de participantes que é genérico. E estou chamando o método em cima desse repositório genérico. Agora não há dependência direta entre o Add Participant to Giveaway com o CSV Participant Repository. Então se a gente olhar aqui no CSV Participant Repository, agora ele implementa a interface Participant Repository. E basta o que? Ele dá uma implementação para o método Find All Participants. E aí a implementação então agora segue esse modelo aqui. Então eu estou invertendo a dependência. Anteriormente, a dependência era direta entre o Add Participant to Giveaway e o CSV Participant Repository. Agora há uma indireção. O Add Participant to Giveaway depende da interface, que é uma coisa de alto nível também. Agora, o que acontece? Se eu quiser trocar a tecnologia e fazer, por exemplo, um MySQL Participant Repository, basta eu criar uma outra classe aqui que vai implementar essa interface. E na hora de fazer a ligação, em vez de eu ligar com o CSV Participant Repository, eu vou ligar com o MySQL Participant Repository. E ele vai então recuperar os participantes do MySQL em vez de recuperar do CSV. Ficou claro, pessoal? Então era isso, galera. Só um exemplo bem simples de como que você faz para fazer a inversão de dependência, para fazer com que coisas de alto nível não dependem diretamente de coisas de baixo nível, adicionando esse acoplamento muito prejudicial para a sua arquitetura. Então era isso, galera. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.